Nós vimos Maria na história, nós vimos Maria na literatura, nós vimos Maria nas esculturas, vimos Maria na arte, vimos Maria nas belas pinturas, esculturas, músicas preciosas, né? Vimos um pouco de Maria em João, Francisco, mas eu pergunto, né, e fico a me perguntar, e nos corações? Porque se o nosso evento não servir para nos conectar com Maria de verdade, ele terá sido mais um evento de mitificação da figura de Maria. Se ele não mexer alguma coisinha aqui no nosso coração, por menor que seja, foi simplesmente um dia perdido. Não valeu de nada. Então, a nossa preocupação, né, é que o que nós podemos aproveitar e levar de valioso, de verdadeiro, para pensar nos próximos dias, de tal forma que a gente possa aproveitar alguma coisa verdadeiramente de Maria. Então, nós outra vez usamos como referência o livro Regina, o Evangelho de Maria, do amigo Jorge Damas Martins, tem na biblioteca, e, digamos assim, como pesquisa, é o melhor livro disponível na literatura espírita sobre Maria. É diferente do Maria de Nazaré, do Milanês, do João Nunes Maia, que é um romance, aqui é uma pesquisa, né? Então eles se complementam. Mas qual é o nosso ponto? Nós lemos as escrituras e vemos tudo muito apressadamente, muito atabalhoadamente, sem degustar as palavras, sem prestar atenção nas palavras, sem aproveitar de verdade e em profundidade aquilo que elas podem nos dizer. Vejam só, nós já lemos essa frase hoje aqui no nosso encontro diversas vezes. Eu te saúdo, ó cheia de graça. É a primeira palavra de Gabriel a Maria no ato lá da Anunciação. Ela é famosa, é histórica, foi repetida 1 milhão de vezes nas nossas encarnações como católicos, protestantes, espíritas. Todos já ouvimos essa frase muitas vezes. Mas o que ela quer dizer? O que significa a palavra graça? Em graça. Olha que coisa interessante. No Evangelho inteiro, nos 4 Evangelhos, só tem 2 personagens que são cheios de graça. O primeiro é Maria, e não é ela quem diz, na verdade é um anjo, um espírito superior que diz: você é cheia de graça. Bem diferente, né? E o outro é Jesus, ó. O Verbo, que representa o Cristo, era cheio de graça de verdade. Só tem 2 personagens. Não é que eles sejam iguais, né? Que sejam na mesma intensidade, mas os 2 são cheios de graça. Maria pode ser um riacho, um rio, o Jesus é um oceano. São de proporções diferentes, mas os 2 são cheios de graça. Há outros personagens. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Que beleza, né? Você receber esse elogio. Você ser justo não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. José era justo, Simeão era justo e temente a Deus, Estevão era cheio de fé e poder, mas cheios de graça apenas Jesus. E nós? Diz Paulo que o salário do pecado é a morte, ou seja, o ciclo das reencarnações em que nós nos encontramos é tipo daqueles que erraram, que faliram e vieram parar em mundos materiais com o ciclo das reencarnações. Diz Paulo: desgraçado o homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, se você está preso ao ciclo das reencarnações, você é um desgraçado. Claro que isso só vale para o Paulo de Tarso, não é que seja o nosso caso. Mas se o Paulo era desgraçado,
desgraçado, imagina a nossa criação. Não é que eu esteja dizendo que nós somos desgraçados, eu quero dizer que um dia, quando nós formos iguais a Paulo, nós seremos um filho desgraçado. Então nós temos 3 níveis, pelo menos, né? Os cheios de graça, os justos e os desgraçados. A pirâmide, ó, aqui são poucos, aqui mais ou menos, aqui a maioria, né? Então, a razão inversa da qualidade. A palavra graça, na sua etimologia, significa, vem de caris, significa a ideia de dom divino. Quem tem a graça é aquele que tem o dom de Deus em si. Viu, graça? Nos dicionários, é um ato de benevolência ou favor que se faz a alguém. Benesse, mercê, pode ser o nome de alguém, se fala da sua graça, ou pode ser um socorro espiritual concedido às criaturas por Deus. Na teologia, é uma bênção ou favor concedido pelo Senhor aos seus eleitos. E aí tem toda a teologia da graça, que daria aqui outro dia de palestra, mas no catolicismo, principalmente, entende-se que a graça é um favor concedido por Deus aos seus eleitos, como recompensa à fé. O Kardec discorda disso, ele mostra claramente que no Espiritismo a graça é conquistada pelo mérito, é uma conquista do mérito, ela não é a favor. Então, para sair da condição de desgraçado e atingir a condição de cheio de graça, você vai ter que fazer por onde? A mesma coisa ensina a obra dos 4 evangelhos de Agostinho. Diz lá, não damos o nome de graça ao favor que, segundo dizem, o Pai concede a um de seus filhos, com preterição de outro, por efeito exclusivo da sua bondade. Chamamos de graça os meios dados ao homem para proteger. Então, graças são os recursos, são as oportunidades que a vida oferece, no sentido teológico, digamos assim. Mas nós temos mais informações sobre os cheios de graça. Diz que no princípio o Verbo, Cristo, estava com Deus e era Deus o próprio Cristo, no sentido de unidade, unicidade, de sintonia. Ele estava com Deus, estava sintonizado com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele era cheio de graça e verdade. Então graça é luz, graça é sintonia com Deus. Graça é sintonia com o pensamento divino, que é a verdade, que é a bondade, que é a mansuetude, que é a piedade. Graça é essa sintonia com o pensamento divino. Quando você põe no grego, com logos, é a mesma coisa. No princípio, a consciência estava com Deus, e a consciência era do próprio Deus, estava sintonizada com Deus. Se você coloca a palavra em português, fica mais fácil ainda. No princípio era a consciência estava com Deus, era Deus a própria consciência. Ela era vida, ela era luz, e era cheia de graça e de verdade. Então, para a gente, graça significa a consciência de Deus em si. Aquele que sente Deus em si e ao seu redor. Que percebe em si uma luz que antes desconhecia e reconhece no outro uma luz que o outro mesmo não se identifica. Esse é o estado de graça. É a consciência superior de que finalmente reconheceu Deus em si e descobriu o Deus do outro. Não dá mais vezes. Agora olha só. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Que coisa é essa? Que frase é essa? É a primeira frase de Maria no Magnífica, né? Que foi aqui citada muitas vezes. Como pode alguém cheio de graça dizer-se bem-aventurada depois do momento que o anjo havia dito para ela que ela ia ter a criança? Aquela criança para ela representava quase que a destruição da sua vida. Imagina uma menina hebreia, naquele tempo, tendo um filho, uma perspectiva completamente oposta à nossa humana. Aquilo que os santos acham certo, você acha loucura. Aquilo que você acha certo para eles é loucura.
A nossa mente, a nossa desgraça é tal que os nossos valores, as nossas perspectivas são completamente invocados em relação àquilo que é certo, justo e santo. Quando você pensa que está acertando, está longe de acertar. Então é a loucura da cruz, né? A loucura dessa insanidade que está fora da perspectiva humana, porque não está numa consciência superior. Diz Paulo de Tarso: em tudo dai graças. Diz Emmanuel: roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Nós todos somos abençoados. Nós todos estamos cercados de oportunidades de crescimento maravilhosas. Maria identificou no problema que destruía, entre aspas, a sua vida, uma oportunidade divina. Qual de nós identifica nos problemas que nos acompanham uma oportunidade divina? Qual de nós agradece a vida pelos problemas que lhe traz, pelas dificuldades que lhe traz? Qual de nós consegue identificar nos problemas lições? Qual de nós consegue imaginar que a partir desses problemas bem vividos, um dia todos nos chamarão de bem-aventurados? Percebe como é que é uma perspectiva completamente diferente, né? Aí diz aqui, o Paulo de Tarso: o homem carnal não percebe as coisas que são de Deus. Nós não percebemos as benesses que nós recebemos da vida. Somos como bebês cercados de carinho, cercados de amor, cercados de oportunidades, diariamente, minuto a minuto. A mãe não espera o filho chorar para poder atendê-lo, para poder assisti-lo. Ele está dormindo, ela já está preparando a mamadeirazinha, está preparando a comidinha. Quando ele acordar, está ali com a colher na boca do menino. Não é verdade? Não é assim? Agora você espera que Deus vai esperar você pedir para poder te assistir, para poder te ajudar? A mãe humana, cheia de falhas, né, de imperfeições, vai ser mãe melhor do que Deus, que é pai, que é a mãe, que é amor? Ah, não, mas pedir e obtereis, ensinou o Cristo. Mas não é para pedir coisas para a nossa necessidade, é pedir lucidez, pedir justiça, pedir claridade de pensamento. Não é pedir coisa, não. Nós, outra vez, distorcemos completamente o ensino. Então, nesse sentido, a gratidão é uma forma de consciência, da consciência que já atingiu o estado de graça. O que eu quero dizer para vocês: quem está no estado de graça percebe Deus ao seu redor e percebe a ação dele em seu favor. Os desgraçados, aqueles que não estão no estado de graça, são ingratos, porque não conseguem ver as benesses de Deus ao seu favor. São cegos. É um bebezinho cego. Está ali cercado de favores, cercado da mãezinha que se desvela, que se desdobra, que se desmancha por ele, mas não consegue dizer obrigado, porque não consegue perceber o volume de bênçãos que recebe. Então, o primeiro exercício, né, que nós precisamos fazer a partir desse encontro, nós precisamos recuperar a nossa consciência, nós precisamos desenvolver a nossa consciência, nós precisamos reencontrar Deus em nossas vidas, em nosso favor, ao nosso redor e na vida daqueles que fazem parte das nossas vidas. Então, exatamente. Então, o resultado desse encontro tem que ser, quando botar o pé lá fora, começar a olhar a vida de uma forma diferente e começar a ser menos ingrato. De saber nos problemas, nas dificuldades, nas facilidades, perceber a mão de Deus e perceber os ensinos que está lhe trazendo. E se você não conseguir entender, aí sim vale a frase evangélica: pedir e obtereis. Pedir lucidez,
Pai, me ilumina, Pai, se eu estou vivendo essa situação, por que eu estou vivendo essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com ela? Por que depois, se eu bem viver, eu serei chamado bem-aventurado? Como é que Maria, com tudo contra, conseguiu agradecer com tanta maestria? E eu não consigo ver a Deus, não consigo sentir a Deus na minha vida. Meu coração parece de pedra, a minha cabeça parece de pedra. Eu sou cego, sou surdo, sou coxo, sou manco. Não consigo ver, mas eu queria ver. E eu vou pedir a meu Pai para me ensinar a ver. E de passo em passo, e de dia em dia, e de hora em hora, eu vou reaprender a ver. E aí, talvez, quem sabe, eu estarei próximo de Deus. Como foi a desencarnação de Maria? Ela foi morar em Éfeso, já vimos todos, né? A casinha onde João conseguiu se instalar com ela ficava no alto de um monte. Essa casa existe até hoje, é objeto de visitação. Naquela época havia só uma campina. E a multidão, sabendo que Maria tinha ali se radicado com João, começou a visitá-la. Imagina, eles eram pobres, ela não tinha o que oferecer a eles, se não fosse um copo d'água fresca. E uma fila pela montanha fora para receber o copinho de água fresca e ter a chance de conversar um pouquinho com Maria. Passam-se os anos, envelhece. E chega um dia, ao final dessas maratonas em que ela recebia dezenas e dezenas de pessoas a cada dia, ela estava fechando as portas da casa e aparece mais uma pessoa para ser atendida. Era um mendigo. E ela, como mãe, recebe e coloca o mendigo dentro de casa, ele oferece um pouco d'água e ele começa a conversar. E o mendigo começa então a lhe falar de Jesus, da admiração que tinha, dos ensinos, das lembranças, e ela fica encantada porque nunca alguém havia lhe chegado para falar do seu filho. Normalmente ela que fazia esse papel de falar dele para aqueles que lá se dirigiam. De repente ela percebe que o mendigo era o próprio que tinha ido até ali para buscá-lo na sua desencarnação. A emoção foi tal que ela, como se paralisa, Jesus a acomoda no leito e em poucos minutos desencarna Maria e ele a acompanha nos seus primeiros momentos do plano espiritual. Nós gostaríamos de ter palavras para lhes falar melhor de Maria. Nós queríamos que o nosso evento tivesse sido melhor, que as coisas tivessem funcionado melhor. Nós queríamos ter a lucidez, a graça suficiente para inocular nos seus corações um pouco do amor de Maria, das virtudes de Maria, dessa paciência, desse carinho, desse amor incondicional a todos os pequeninos do mundo. Mas não conseguimos. Nós só temos agora o que fazer é orar. Vocês vão receber esse boletim na saída e nele vocês vão encontrar duas coisas. De um lado, a indicação de que tipo de prece Maria ouve. Olha só, uma dica preciosa no final, Que tipo de prece Maria ouve. E no outro, a Ave Maria da Casa, de autoria de letras, de autoria de Bezerra de Menezes, que a nossa Augusta vai puxar um coro aqui no final. Então eu vou contar para vocês que prece Maria ouve. Para o coração de Maria, a prece é aquela feita pelo amor, vibrante, dentro da catedral dos vossos corações. Humilde e boa, santa e pura, ao seu espírito amorável só pode chegar aquilo que exprime amor. Humilde e santa, compassiva e boa, só chegam os sentimentos, que saem puros das almas cristãs e vão, como verdadeiro incenso, vão dizer junto ao trono de sua glória, que estéreis não foram as suas amarguras,
que em vão não banhou a terra o sangue do seu amado. Então, o que nós gostaríamos? Gostaríamos que realmente a prece que nós vamos fazer em pensamento, acompanhando as palavras da nossa Augusta, realmente fossem de coração, realmente tivessem esse sentimento dirigido a Maria. Ok? Nós vamos distribuir o folheto e convidamos a nossa Maria Augusta, Maria Augusta. Júlia, eu só estou com um problema para fazer a prece. Por quê? Você não vai poder me passar papelzinho, dizendo que já está na hora. Se me catucar, eu vou perder a vibração, vou ficar nervosa. Eu não sei como é que vai ser a prece. Se você realmente tiver uma boa inspiração, você será bem. Isso que eu ia falar, usar a disciplina. Gente, antes de iniciarmos a prece, nós não temos palavras, né, para agradecer a Deus, no momento em que a gente já consegue esse recolhimento. Nem que quem está lá fora está errado, não, porque cada um tem o seu momento, a sua vida. Nós não podemos nunca na vida ser fanáticos, né? Não adianta nada eu não fazer uma coisa porque a doutrina fala para mim, não, eu não vou fazer porque é ruim. Mas no meu pensamento eu já fiz. Uma amiga minha muito querida pediu para mim assim, olha, quando você fizer a prece, você não esquece de envolver aqueles que estão lá fora, estão lá no carnaval. Mas não são eles que eu tenho que envolver. Nós temos que nos envolver a nós que aqui estamos. Porque o verdadeiro cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Então, se nós sairmos daqui e não vivenciarmos, Júlio, com todos que você acha que não foi como você gostaria, mas muita coisa, com certeza, fica para nós, né? Inclusive, lendo esse livro, inclusive o Júlio me convidou para fazer a prece, mas no ano passado, esse livro para mim chegou Maria de Nazaré através de uma amiga nossa aqui que partiu. Então, esse livro é importante. Mulheres, vocês vão se sentir corajosas. Vocês vão sentir uma força que a gente não conhece. Porque a Mãe Maria, ela é muito assim, a gente tem muito assim, muito angelical, né? Para mim, nossa Mãe Santíssima. Ela foi uma guerreira, ela lutou por tudo. Então, vocês vão se sentir muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós vamos orar por nós que aqui estamos. Porque nós estamos aqui desde manhã, claro, engordar um pouquinho, porque vai na vida de ser que come, isso engorda, né? Mas agora nós temos que exemplificar, trazer para nós as coisas que foram mais importantes e caminharmos em direção à nossa Mãe Santíssima. Inclusive no livro Mensagem de Bezerra, do José Carlos de Lucas, Bezerra de Menezes faz um chamamento importante para a gente, Lúcio. Ele fala: por que nós nos esquecemos da nossa Mãe Santíssima? Porque nós não oramos a nossa Mãe Santíssima. Ela fica esperando por todos nós, porque ela é a mãe de toda a humanidade. Então, Bezerra de Menezes, no Recado do Coração, ele faz esse convite para nós. Vamos orar, vamos orarmos sempre, vamos orar pela nossa Mãe Santíssima, porque é isso que ela quer, abraçar a todos nós. Então, vamos agora nos preparar para a nossa prece, sem bilhetinho, que o senhor não pede costa já. Gente, a prece, como diz, é a expansão do divino que existe dentro de cada um de nós. Mas para fazer, é importante, não batam palmas no final da prece, né? Porque é todo um trabalho que é feito da espiritualidade e vocês podem ter certeza que todos vocês, aqueles que já foram, que aqui estão, você acham que a Mãe Santíssima ia querer uma homenagem sem trabalho? Não. Todos foram atendidos. E vocês vão ver isso depois. Vão sentir isso nas suas vidas. Porque a nossa Mãe Santíssima, ela está para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam e muito especialmente para aqueles que se encontram na mais pura escuridão. E nesse momento, fechando os nossos olhos, ouvindo essa música, vamos até fazer uma respiração e uma inspiração suavemente, nos aquietando de tudo que já nos aconteceu. Por
e neste momento abençoado, nós vamos mentalizar uma luz azul muito intensa que envolve todo este ambiente. E nesta luz azul, cada um de nós mentaliza a nossa doce Mãe Santíssima na figura que você mais está gostando. E essa luz aumenta de brilho e de intensidade, porque junto à nossa Mãe Santíssima está toda a falange desta casa abençoada, ao nosso querido patrono Bezerra de Menezes, onde Jesus, com a permissão do nosso Pai Celestial, envolve a todos. É um momento de graça e de eterna gratidão de todos nós que aqui nos encontramos, Pai, por já conseguirmos vencer o mundo lá fora e procurarmos buscar para nossos espíritos o despertamento que necessitamos e a certeza que nenhum de nós está sozinho. E em nome dessa nossa doce Mãe Santíssima, que queremos agradecer do fundo do nosso coração a oportunidade que nos foi dada a todos nós nesse dia abençoado, mas que possamos transformar junto à nossa Mãe Santíssima essas vibrações de amor e luz para toda a humanidade, para todos aqueles, sejam encarnados ou desencarnados, por todos aqueles que sofrem, que choram e que padecem seus males físicos e espirituais, por aqueles que ainda a sua ignorância causa destruição, por aqueles, Senhor, que ainda não despertaram para o verdadeiro amor. Mas junto à nossa Mãe Santíssima, junto a Bezerra de Menezes,